amadas, bem-vindas a mais um vídeo no nosso canal. Antes de começar o assunto do vídeo de hoje, eu quero lembrar você do nosso devocional que estamos fazendo durante todo o mês de novembro, que é o Metanoia, Mudança de Mente. Se você não viu o vídeo que eu fiz falando sobre metanoia, eu vou deixar marcado nesse card aqui para você conferir e que você possa estar também se propondo a viver essa metanoia, para que você possa a partir de hoje começar a viver uma vida extraordinária. O assunto do nosso vídeo de hoje é algo que eu coloquei em formato de card lá no meu Insta, então se você não me segue por lá, é @ministérioenlace. E foi um assunto que eu vi que era mais comum acontecer do que eu imaginava que eu teria essa resposta. E agora eu quis trazer esse vídeo para você, porque com certeza outras pessoas também podem se identificar com o que eu vou falar e atravessar também essa batalha, que é algo comum que eu atravesso em períodos de minha vida. E quero que você entenda e saiba que isso é comum também, mas que você precisa tomar algumas atitudes. E é isso que eu quero deixar para você hoje. Nós vamos falar sobre o que fazer quando nós não estamos com vontade de orar. Ou seja, como orar quando não estamos com vontade de orar. Eu não sei como funciona para você a sua vida de oração. Para algumas mulheres, a vida de oração delas é um rio que flui constantemente, sem muitas batalhas, sem muita dificuldade. Mas eu acredito que isso acontece para uma pouca minoria, para uma pequena minoria. Porque na verdade eu acredito que a maioria de nós trava batalhas sérias em relação à oração. E muitas de nós se sentem envergonhadas de admitir que muitas vezes a gente não sente vontade de orar. E minha amada, isso é comum acontecer e você não está sozinha. Muitos momentos da minha jornada eu não sinto vontade de orar. Só que o que aconteceu foi que eu comecei a perceber que eu não podia simplesmente sentir vontade de não orar e deixar por isso mesmo. Ok, hoje eu não estou com vontade de orar, eu não vou orar. Então amanhã eu também não vou orar e depois de repente você está totalmente distanciada do Senhor. Quando eu falo para você sobre essa questão de não estar com vontade de orar, engloba a oração como um todo, mas particularmente para mim é aquele momento específico da oração, porque como eu já falei para vocês aqui em outros vídeos, eu falo com Deus em oração o meu dia inteiro, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou deitar. Só que para mim particularmente, eu preciso tirar alguns momentos específicos de oração, onde a gente faz aquela parte que o Senhor ensina, que nós vamos para o nosso quarto e fechamos a porta. É essa oração que eu sinto dificuldade. São esses momentos que eu sinto que eu não estou com vontade de orar. Então no vídeo de hoje eu quero trazer esses 4 passos para te ajudar, para te incentivar a que você também possa vencer isso quando em algum momento da sua vida você se sentir sem vontade de orar. A primeira coisa que você pode fazer quando você não está sentindo vontade de orar é orar como uma criança. Aí você se pergunta, como assim? Muitas vezes nós temos essa barreira em relação à oração e não nos sentimos com vontade de orar, porque simplesmente criamos dentro de nós a impressão de que oração é algo que faz parte de mais um rito religioso, de que é mais uma lista de tarefa que nós temos que cumprir. E como nós já temos uma lista de tarefa infinitamente grande, quando você olha para a oração com esses olhos, você simplesmente se sente cansada, desmotivada e não quer orar. Quando você entende a oração como uma criança, você passa a orar mesmo quando não está com vontade de orar. É você se aproximar de Deus na sua simplicidade. Uma criança, quando vai se comunicar com os pais, ela não fica procurando palavras rebuscadas, ela não fica procurando palavras de formalidade, ela simplesmente comunica aos pais o que ela deseja, como ela se sente. E é isso que Deus deseja que você faça quando você se relaciona com Ele. Quando você se achega a Deus como uma criança, com toda a sua simplicidade,
com todo o seu eu, sem se preocupar com formalidades, com palavras e fórmulas que alguém tentou te ensinar, o seu coração começa a se derramar na presença do Senhor e ele começa a agir e trabalhar dentro de você em relação à oração. A segunda coisa que você pode fazer quando você sabe que precisa orar, mas não está com vontade de orar, é simplesmente tirar um tempo para desfrutar da palavra de Deus. Muitas vezes nós criamos um conceito de que nós só oramos quando estamos falando alguma coisa. E em alguns momentos da nossa trajetória, nós vamos orar simplesmente para desfrutar da palavra de Deus. Quantas vezes eu não já separei um tempinho, preparei um café e me sentei e não disse nada ao Senhor. Simplesmente fiquei ali para desfrutar da presença dele. O meu coração, ele não sabia bem o que dizer, eu não estava com aquela motivação para oração. Na verdade, eu não queria orar, mas eu simplesmente fui e decidi desfrutar da presença do Senhor. Você pode fazer isso de várias formas, você pode ouvir louvores ao Senhor, deixar aqueles louvores tocando e você sentar e aquietar o seu coração na presença do Pai. Você pode pegar uma passagem bíblica, um salmo, e ler aquele salmo de forma tranquila, pausada. Isso ajuda muito você a começar a trazer o seu coração para o lugar onde ele deve estar. E isso me leva à terceira questão do que fazer quando não queremos orar. Você precisa entender que nem sempre as suas emoções serão fiéis ao que é melhor para você. Quer um exemplo clássico? Todas nós sabemos que precisamos nos exercitar e precisamos nos alimentar bem, correto? Mas as nossas emoções sempre vão ficar, não vamos fazer exercício hoje não, hoje está muito calor, hoje está muito frio, hoje está chovendo, hoje está ventando, não vamos, né? Por quê? As nossas emoções, elas nem sempre vão coordenar a gente para aquilo que realmente a gente precisa fazer, para aquilo que é bom para nós. Qual é mais fácil, sua emoção desejar um sorvete com calda de chocolate ou ela querer comer um prato de salada? A gente sabe qual é a resposta. A mesma coisa acontece em relação ao nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes as nossas emoções vão tentar nos enganar, dizendo que não estamos com vontade, que só não orar hoje não tem problema, que amanhã a gente ora, que isso não vai fazer diferença. Nós precisamos vencer as nossas emoções em relação a esse tipo de pensamento. Quando as suas emoções disserem que você não está com vontade de orar, você vai dizer para elas, ok, eu até não estou, mas eu vou assim mesmo. Então isso também vai nos levar ao quarto e último ponto em relação ao que fazer quando você não sente vontade de orar. Você vai transformar a sua falta de vontade de orar em motivo de oração. Você vai se achegar a Deus e vai contar para Ele como você está se sentindo. Muitas de nós acreditam que se dissermos ao Senhor que não estamos com vontade de orar, ou que se falarmos com Ele como estamos nos sentindo, nós vamos ofender a Deus. E minha amada, isso está longe de ser verdadeiro. Primeiro, porque Deus sabe como você se sente. Ainda que você não diga para Ele, Ele conhece o seu coração. Ele conhece o mais íntimo dos seus pensamentos. Então, quando você não estiver com vontade de orar, chega diante do Senhor e fala, olha, Pai, estou aqui, mas o Senhor sabe que eu já tive que dizer às minhas emoções que eu não estava com vontade de orar, mas que eu ia vir orar assim mesmo. Então eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, não estou com vontade de orar. E você pode ser ainda mais específica com Ele. Você pode dizer por que você não está com vontade de orar. Você pode dizer que não está com vontade de orar porque está cansada, porque está se sentindo desmotivada, enfim. Transforma a causa da sua falta de vontade de orar em oração. E quando você menos esperar, você vai estar orando e percebendo que aquela vontade que você estava de não orar já se transformou em um momento maravilhoso de comunhão com o Senhor. E Ele mesmo vai se encarregar de renovar o teu coração. Minha amada, nunca tenha receio de ser sincera com o Senhor, de falar para Ele o que está em seu coração.
É isso que o Senhor deseja em nossas orações. Ele não está preocupado em quantidade de tempo que vamos passar na presença dele, mas Ele está querendo ver um coração sincero, um coração que se abre para Ele sem reservas, mostrando para Ele, às vezes, a sujeira que está ali, que a gente precisa que Ele venha para limpar. É como se muitas vezes a gente quisesse manter em nosso coração um quartinho sujo e fechado, que a gente tem vergonha de deixar Deus entrar para arrumar a bagunça. A gente fica se repetindo, não, eu vou arrumar e quando eu arrumar, eu deixo o Senhor entrar. E a gente nunca vai conseguir arrumar sem Ele. Então abre esse quartinho bagunçado e fala, olha Senhor, infelizmente a bagunça está reinando aqui, a sujeira está reinando aqui, eu não sinto vontade de orar, então eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu renovo. Vem Senhor na minha vida, enche-me com tua presença e renova no meu coração o ardor pela oração. E minha amada, você vai perceber como a situação se transforma na sua vida. E entenda, isso é natural acontecer em pontos da nossa jornada. Em momentos da nossa jornada, nós vamos ser confrontadas com a falta de vontade de orar. O que nós não podemos fazer é ceder a essa vontade e deixar que isso se torne natural e comum na nossa vida. Agora eu quero saber de você. Você enfrenta batalhas para orar? Você é alguém que passa por momentos que não sente vontade de orar? Conta para mim nos comentários. Não esqueça de avaliar o vídeo antes de ir embora e compartilhar com as tuas amigas nas tuas redes sociais. Eu espero muito que esse vídeo possa ajudar você a entrar numa nova dimensão de oração quando você não estiver com vontade de orar. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!